Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Seja muito bem-vindo aqui. Esse é um canal de alerta para a gente ficar sabendo que a criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo, seja na Europa, seja na Oceania, seja na América. Onde existe pessoa, existe sim criminalidade. E esse canal, gente, é um bate-papo para a gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, não. O caso de hoje é um caso de violência doméstica contra homem. A gente muito escuta falar sobre a violência doméstica contra as mulheres, é bem maior, mas contra homens é difícil encontrar essas histórias, acho que os homens às vezes têm vergonha de estar falando sobre isso, então hoje vamos conhecer um caso desse que eu nunca contei aqui no canal. O nome da vítima é Maxime Gaget. A nossa história vai começar em julho de 2007. Nessa época, o Maxime estava com 29 anos, ele estava inscrito em alguns sites de relacionamento, porque ele estava querendo encontrar alguém para tirar ele da solidão. Ele encontrou uma moça chamada Záquia. Ela era bem mais velha que ele, ela tinha 7 anos a mais, ela tinha 36 anos, só que ele estava querendo ali ter uma companhia, ter talvez ali a alma gêmea por perto dele. Ele marcou um encontro com a Záquia, foi encontrar com essa mulher num barzinho, tomou um chá com ela, viu que ela parecia ser uma pessoa assim bem extrovertida, muito falante, brincalhona, e ele já era assim mais tímido, ficava na dele. Só para vocês terem uma ideia de diferença, isso não tem nada a ver, não tô julgando ninguém aqui, mas nesse primeiro encontro, o Maxime, ele pediu para tomar um café e ela pediu um whisky. Então nessa hora ele ficou até meio assim chocado, mas no fundo dele ele falava assim, eu não vou julgar o livro pela capa, vamos deixar acontecer, eu vou tentar conhecer a Záquia melhor. E quando ele viu a Záquia, ele já ficou feliz porque ele falou, nossa, realmente ela é aquela morena que eu vi na foto. Realmente, porque quando a gente marca encontro pela internet, você nunca sabe quem é a pessoa de verdade, né? E ele ficou feliz no primeiro momento porque ele viu que era sim a pessoa da foto. Então ela não estava mentindo para ele, então ele ficou feliz ali, começaram a conversar. Nesse mesmo dia, depois do encontro, a Záquia convidou o Maxime para ir num churrasco e depois do churrasco já falou para ele, vamos para minha casa, lá você pode dormir. Ele ficou assim meio desgostoso, desconfortável, porque ele não conhecia a mulher intimamente. Então ele estava meio com vergonha. Ela falou, não, vamos, é só pra dormir, ó, tá com medo do quê? Ele acabou indo pra casa dela. Ela morava numa kitnet e chegou nessa kitnet e ela deu bote, né, gente? Pegou ele, foram dormir, mas antes fizeram umas coisas. E ele não conhecia a mulher, então pra ele foi a primeira experiência que ele teve, ele ficou muito surpreso. Mas enfim, começaram um relacionamento a partir desse dia, bem rápido. 3 meses depois, ela já convidou ele para vir morar com ela. Aqui é válido a gente saber que ela morava numa kitnet com os 2 filhos dela. Ela tinha um casal de gêmeos e os gêmeos eles tinham 11 anos. Mesmo com todas essas dificuldades, morar na kitnet, gente, era 30 metros quadrados, é pequenininho. 4 pessoas, ele aceitou. Então o Maxime, mesmo sabendo de todas essas dificuldades, ele aceitou, foi morar com a Záquia. E o que essa Záquia fazia o dia inteiro, gente? Ela escutava rap e quem fazia tudo na casa era o Maxime. Ele limpava, ele fazia compra, ele fazia comida, ele levava as crianças para a escola, ele ajudava as crianças a fazer tarefa e ela só ficava lá na música do rap dela e fumando o cigarrão do capeta. Ela só fazia isso. E conforme o tempo foi passando, ela começou a ser muito folgada mesmo e começou a tirar as coisas do Maxime. Um dia ela estava usando o computador dele e falou assim pra ele, qual que é a senha aqui do seu e-mail? Aí ele pegou e falou, pô, se ela é a minha namorada, eu tenho que confiar nela. Deu a senha do e-mail pra ela. Aí ela começou a olhar as coisas lá, tudo bem. Aí um dia depois ela falou, eu vou no supermercado, você poderia dar aí a sua carta de banco, cartão de crédito, né? Você poderia me dar o seu cartão de crédito que eu vou fazer compra? Qual que é a senha? Daí ele, totalmente cego de amor, deu o cartão de crédito para ela fazer compra e depois desse dia nunca mais ele viu o cartão de crédito. Iam acontecendo coisas assim ao longo do tempo. Foram passando 2, 3 meses e ela foi pegando o computador dele, trocava a senha, pegou o cartão de crédito. Aí depois, que mais? Pegava os documentos dele, porque ela falava que ela ia fazer xerox para não sei o quê. Então ela foi tirando tudo que o Maxime tinha. E chegou um momento que ele não tinha mais nada. Ele não tinha documento, ele não tinha cartão de crédito, ele ficava ali dependente dessa mulher, a Záquia. No final de 2007, para as festas de fim de ano, eles fizeram uma festa ali na casa da mãe da Záquia. A Záquia bebeu muito, ficou muito feliz, era um momento de festa. Quando ela voltou para casa com o Maxime e os 2 filhos gêmeos, ela ficou extremamente agressiva e foi a primeira vez que ela bateu muito no Maxime. Bateu pra caramba mesmo, dando murro, insultando ele.
E ele não sabia o que fazer, porque ele não entendia o que eu fiz pra essa mulher tá batendo em mim. Só que ele tava cego de amor. Ele falou, tudo bem, acho que ela tá nervosa, vou esperar passar. No dia seguinte, ela acordou como se nada tivesse acontecido, e ele, na cabeça dele, ela deveria estar um pouco bêbada, não tem problema, vou relevar isso. Só que nessa de vou relevar isso, gente, foi ficando muito pior. Alguns meses depois, aqui a gente já tá em 2008, ela acordou, ela não tava bem, não tem explicação nenhuma, ela começou a bater no Maxime, mas bater muito. E ela jogava o que ela tinha na mão. E a vizinha escutou barulho e bateu na porta. O que tá acontecendo? Ela abriu a porta, a vizinha viu o marido dela, o Maxime, né, namorado, ensanguentado. E a vizinha falou, o que aconteceu com ele? E daí ela falou, ele foi agredido aqui no corredor, tinha um pessoal louco aqui. E a vizinha perguntava, Maxime, você foi agredido? E ele, foi alguém que bateu em mim, mas não sei quem foi. Era a Záquia, só que ele não falava pra ninguém, ele guardava pra ele. Essa vizinha chamou o bombeiro, levaram ele pro hospital e ele ficou hospitalizado, porque ele estava machucado, tinha até falanges quebradas. Então ele ficou 2 ou 3 dias em observação e depois ele saiu, gente, pra onde que ele voltou? Ele voltou pra casa da Záquia, porque tudo tava com ela, ele não tinha mais nada. Voltando pra casa, nada melhorou e continuou a mesma coisa. O Maxime, ele só saía de casa pra fazer compra ou pra trabalhar. E ela tinha todo o dinheiro, dava dinheiro pra ele comer fora, mas tipo assim, pouquinho dinheiro, sabe? Tipo 10 reais pra ele comer o almoço. Ele tinha que se virar. Um dia ela acordou de lua e ele querendo ir trabalhar, ela falou, não vai trabalhar hoje não, pode ficar aqui em casa. E ele falou, mas eu tenho que trabalhar. Não, não vai. E ele ficou 2, 3, 4, 5 dias em casa, não foi trabalhar, não deu satisfação, porque nessa época ela já tinha confiscado o celular dele, ele não tinha nem mais celular para falar com a mãe, amigo, serviço. Então ele era realmente ali o escravo da Záquia. E alguns dias depois o serviço dele, né, ele entrou em contato no celular que estava com a Záquia, pedindo para ele comparecer no trabalho. Ele foi para o trabalho então. E o que aconteceu? Ele foi demitido por justa causa, porque fazia vários dias que ele não ia para o trabalho e não dava satisfação. Mesmo perdendo o emprego, ele não falou em momento algum que ele era vítima de violência doméstica. A Záquia, ela era muito cruel com o Maxime. Em fevereiro de 2008, não fazia nenhum ano que eles estavam juntos. Fevereiro de 2008. Ela colocou ele para dormir na porta de entrada. Tem uma porta aqui na França e tem um corredorzinho de entrada. Ele dormia nesse corredor, sem colchão, sem travesseiro, sem cobertor. Fevereiro aqui na França, gente, é frio, inverno forte. Ele dormia no chão. A mãe da Záquia, sabendo disso, de vez em quando ela ia escondido na casa da Záquia, quando ela saía para fazer as festas dela, e ela dava comida escondido pro Maxime, dava cobertor, dava blusa quente para ele ficar bem. A mãe da Záquia sabia de tudo isso, ela tinha também um irmão que sabia, mas eles não faziam nada. Por quê? Eu não sei. Talvez eles já tivessem sido vítimas dela, não sei. Isso não tem detalhes em nenhum lugar. Mas eles sabiam que o Maxime estava sofrendo e o irmão e a mãe da Záquia tentavam ali ajudar da maneira que eles podiam. Nesse mesmo mês, a Záquia teve outras ideias. Ela começou a dar ducha fria nele, ele tomava banho geladão. E quando ela via que ele não estava aguentando mais, ela falava, olha, eu não sei porquê, mas você tá me estressando, o que você prefere? Você quer voltar pra ducha fria ou você quer que eu coloque uma faca quente na sua pele? Às vezes ele não queria voltar para aquela ducha fria porque estava muito frio na França, ele não queria. E o que ele fazia? Ele pegava o braço dele e dava para ela. Então ela esquentava uma faca no fogão e queimava o braço desse cara. Vocês acreditam uma coisa dessa? Olha a crueldade dessa Záquia. Meses foram passando e as violências só foram piorando. Em outro episódio aqui, a gente já tá em janeiro de 2009. A Záquia, ela queria fumar, só que ela não achava a erva dela. Então, pra ela, a culpa era do Maxime. Ela bateu demais no Maxime e falou pra ele, vai buscar a minha erva e rápido, porque senão quando você voltar aqui, você tá ferrado. Então, ele saiu todo ensanguentado e ele viu um policial. E nisso que ele viu o policial, ele sentiu que o corpo dele não estava legal, ele estava todo machucado. Ele falou, policial, fui agredido na rua, me ajuda? Levaram ele para o hospital. Foi curado de novo lá no hospital, ficou em observação. E o que aconteceu? Voltou para casa da Záquia de novo, gente. Ele não tinha para onde ir, ele não sabia o que fazer, não tinha mais contato com família, com amigo. A única coisa que ele tinha era essa mulher, a Záquia. E ele era assim a marionete dela, o escravo doméstico da Záquia. Ele não sabia o que fazer.
Os filhos da Záquia, os gêmeos de 11 anos, agora que eles já estão com 12, eles tinham muita dó do Maxime, porque o Maxime, ele fazia tudo pra não arrumar briga com a Záquia, porque ele sabia que ela era meio assim da pá virada, nervosa, estressada. Então ele limpava a casa, fazia comida, ajudava as crianças com a tarefa, ele fazia tudo e ela sempre batendo nele. Em fevereiro de 2009, esses gêmeos falaram pra ele, olha, você tá definhando, cara. A gente pode pedir pro meu tio vir aqui tirar uma foto sua pra enviar pra sua mãe, porque seus pais têm que vir aqui tirar você daqui, cara, porque não tá legal não. Ele definhou, gente, pra vocês terem uma ideia, em quase 2 anos que ele estava com a Záquia, ele perdeu 30 quilos e ele tava com cicatriz no corpo inteiro. Então esses 2 gêmeos que tinham amor por esse cara, que cuidava mais desses gêmeos do que a própria mãe, que era a Záquia, eles convidaram o tio para ir na casa deles quando a Záquia tinha ido procurar a erva dela em algum lugar, tiraram foto dele e enviaram para os parentes dele, para os pais. E foi nessa hora, gente, que graças a Deus esse cara foi salvo. Quando a mãe e o pai do Maxime, eles receberam as fotos do filho, irreconhecível, eles foram na polícia, fizeram um BO e foram até a casa da Záquia para pegar o Maxime de volta. Porque agora eles sabiam, meu filho tá sofrendo, ele não tá bem não, ele parou de entrar em contato com a gente porque tem alguma coisa errada acontecendo. A polícia foi até a casa da Záquia, a Záquia ameaçou o Maxime, falando, ó, a polícia tá aí, estão querendo falar com você. Se você abrir o bico, vai ficar complicado pro seu lado, então fica quieto, não fala nada de mim. Vai embora então, vai com a sua mãe, com o seu pai, mas não fale nada de mim. E ele, tudo bem, pode ficar tranquilo, eu não vou falar nada de você. Quando ele chegou no hospital, a enfermeira tratando dele, porque ele tava mal pra caramba. Essa enfermeira, ela tinha 20 anos de estrada, né, da profissão. Ela falou pra ele, cara, você é a segunda pessoa em 20 anos que eu vejo tão maltratado. Eu nunca vi uma pessoa tão maltratada assim, igual você. Durante 20 anos, você é a segunda pessoa. E foi nessa hora que ele escutou isso, ele teve um declique, ele falou, caramba, se eu continuasse na casa com a Záquia, eu ia morrer. Então foi nessa hora que, com todo o medo que ele tinha, ele fez um BO contra a Záquia e ele contou tudo para a polícia, todo o abuso que ele tinha sofrido durante quase 2 anos no relacionamento com ela. A polícia, sabendo de tudo isso, foi na casa da Záquia. Primeira coisa, tiraram a guarda dos filhos dela, ela ficou um tempo sem os filhos. Em maio de 2015, a Záquia, ela foi para julgamento. Como no julgamento vocês já estão aqui cansados de ver o que acontece na França, o advogado vai falar da infância do acusado. E foi falado que a Záquia teve uma infância muito difícil, o pai dela se suicidou, a mãe dela tinha uma depressão profunda e ela era aquela pessoa triste que viveu sozinha e que ela fazia tudo o que ela fazia porque ela não tinha um exemplo bom, que ela não podia fazer melhor, que ela tinha traumas da infância. O advogado aqui na França, eles realmente gostam de falar da infância e foi falado isso. Então a pena dela foi reduzida. Os advogados de acusação queriam que ela pegasse pelo menos 5 anos de prisão fechada, mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu um julgamento aí em 2015 e ela pegou 1 ano de prisão fechada, deveria pagar uma indenização de 200 mil euros para o Maxime, que isso é mais ou menos o quê? Uns 800, 900 mil reais. Só que o pessoal da acusação achou que era muito pouco. Como assim só 1 ano presa? Não, tem que ter mais. Então eles recorreram. Em 2016 teve um segundo julgamento e nesse segundo julgamento ficou comprovado que ela ia pagar 2 anos de prisão fechada, uma indenização que não fala o valor para o Maxime. E foi isso que aconteceu. Ela pegou esses 2 anos de prisão, o que eu acho muito pouco para todo o sofrimento que ela fez com esse cara. Para vocês terem uma ideia, gente, a violência doméstica que esse cara sofreu foi uma coisa assim absurda. Se ele tivesse ficado mais 2 ou 3 semanas na casa, ele teria perdido a vida dele. O Maxime, ele no final do julgamento, ele disse que ele ficou assim satisfeito com essa pena. É óbvio que ele queria que ela pagasse mais, mas ele falou, só de eu estar livre de tudo isso que eu passei, eu me sinto mais leve, mais tranquilo. Então pra mim tá bom, eu sei que ela tá longe de mim, eu sei que ela não vai fazer mal pra mim. A Záquia, no dia do julgamento, ela pediu perdão pro Maxime, dizendo que ela estava sob efeito de medicamentos, de substâncias ilícitas e que ela não queria fazer isso, que ela não tinha consciência dos atos dela. Na hora do julgamento, todo mundo fica bonzinho, né, gente? Pede perdão e não sabia de nada. Quando ela viu as fotos, ela ficava chocada, ela falava, nossa, eu não sabia que eu estava fazendo tão mal pro Maxime assim.
ela era assim de uma crueldade sem tamanho. Mas só pra gente ficar ligada aqui, ela já tá solta, né, gente? Foi julgada aí em 2016, pegou esses 2 anos, estamos em 2021. Essa mulher está solta aí, não se tem notícia dela na mídia, não se sabe o que ela tá fazendo. A única coisa que eu espero é que ela não faça esse tipo de coisa mais com outros homens. Esse foi o caso de hoje, um caso de violência doméstica contra homens. Acontece, mas a gente não fica sabendo. Só pra gente ter os números aqui na França, a cada 2 semanas, 15 dias, um homem perde a vida por causa da esposa. A esposa tira a vida do homem. E é bem diferente com o número se a gente comparar com as mulheres. A cada 3 dias, uma mulher perde a vida aqui na França por conta da violência do esposo. É bastante, né? Bem diferente. Mas mesmo assim existe. E às vezes o homem aqui, ele fica quieto por vergonha, porque ele não sabe o que fazer. Ele simplesmente aceita toda essa violência e ele vai vivendo. Mas não, gente, chega. Violência contra homem, contra mulher, isso é crime, isso é horrível, isso não deveria acontecer. O Maxime, ele tem um livro que ele conta tudo o que aconteceu com ele e hoje ele encoraja homens a falarem, a estar dando depoimento e a saírem dessa vida de violência doméstica que ninguém merece passar por isso. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui, gente, e até o próximo vídeo.